Olá pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Tranquilo? Beleza? Olha só pessoal, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as atividades ainda do caderno número 2. Nós já tivemos a do caderno número 3, que eu passei algumas orientações para vocês, e agora a escola já está concluindo a produção do caderno de atividades de número 4. O caderno número 2, a professora Sara, que foi responsável pela produção das atividades, ela utilizou como conteúdo a Revolução de 1930. Nós vamos dar uma passada aqui muito rápida sobre esse contexto, sobre esse fato muito importante na história nacional, na história do Brasil. Pessoal, olha só, a República do Brasil, vocês sabem, foi instaurada em 1889, e nessa fase que nós chamamos de Primeira República, ela teve algumas fases. Falamos sobre a República da Espada, depois a República das Oligarquias, embora elas se fundem, elas se juntam em algum momento ou em todos os momentos. Vejamos, o Brasil era dirigido basicamente por uma oligarquia. Oligarquia, nós também estudamos essa palavra. Oligarquia representa o poder quando é dominado por poucas pessoas. Quem eram essas poucas pessoas? Pessoas poderosas, agricultores, os fazendeiros, principalmente aqueles que plantavam café. O café era o produto de maior exportação do Brasil desde a época do Império, né? Se prolongando aí até mais ou menos meados da década de 40 do século XX. Veja, então essas pessoas tinham muita influência, juntando com isso o poderio da classe dos militares, principalmente os militares de alta patente na época, né? Coronéis, generais, marechais, certo? Esses grupos eles se uniam para governar o Brasil. Nós sabemos que o sistema democrático ainda era muito precário, portanto as eleições elas tinham voto aberto, o voto era censitário. O que representa isso? O voto era era restrito a determinadas classes sociais. Então, esses pequenos grupos, eles se mantinham no poder de forma indeterminada. Eles faziam um revezamento de poder. Uma das políticas adotadas nesse período, entre muitas outras, nós tínhamos visto sobre a política dos governadores, inclusive se assemelha muito a esse toma lá da cá que nós ainda presenciamos na política brasileira nos dias de hoje. Foi definida por essas oligarquias uma política chamada café com leite. Café com leite é um nome popular dado o estado de Minas Gerais, que era um grande produtor de leite, o estado de São Paulo, um grande produtor de café. Então veja, havia uma aliança, uma união entre esses poderes para, uma vez, indicar um mineiro para a presidência da República e em outra oportunidade indicar um paulista. Como as eleições elas eram fraudadas, elas eram manipuladas, esses resultados praticamente nunca fugiriam desse roteiro, paulistas e mineiros no poder. Só que em 1929, o então presidente Washington Luiz foi o último presidente do período da Velha República, da Primeira República. Ele meio que contrariou essa aliança e indicou um paulista à presidência, o paulista Júlio Prestes. Então, ele quebrou aquele ciclo, né? Aquele rodízio que consistia no revezamento do poder. Os políticos de Minas Gerais, naturalmente, não gostaram nada disso. E eles se aliaram a outras oligarquias, principalmente nesse momento a oligarquia gaúcha, que tinha lá um nome do qual eles apontaram para ser o candidato a presidente, que disputaria com o candidato do então presidente Washington Luiz. Eles definiram um nome, Getúlio Vargas, com o candidato de vice sendo João Pessoa, um político lá da Paraíba. Percebam aí que há, a partir desse momento, uma união, uma diversificação maior nas forças políticas do Brasil. Só que, de maneira muito óbvia, o candidato vencedor foi Júlio Prestes, por conta disso que nós falamos, sobre as eleições serem manipuladas, essa coisa toda. Só que a oposição não aceitou isso. E ocorreu um fato muito curioso na época. O candidato a vice, João Pessoa, por questões regionais dele, lá no Nordeste, lá na Paraíba, ele foi assassinado nesse período de eleição. E isso, eles meio que associaram a essa questão de disputa eleitoral,
que depois ficou comprovado que não tinha necessariamente nada a ver com essa questão. Então, o grupo político de Minas Gerais, aliado a um grupo de baixa patente do Exército Brasileiro, chamados tenentes ou movimento tenentista, juntamente com as forças do Rio Grande do Sul, com as forças do Nordeste, houve uma aliança e uma pressão muito grande sobre o presidente Washington Luiz, que acabou renunciando, e Getúlio Vargas assume o poder nesse momento, né? Então, quando ele assume o poder, é montado ali no Brasil, naquele momento. É importante ressaltar também, pessoal, que forças populares também apoiavam esse movimento por uma questão de mudança e também por haver muitas promessas de Getúlio Vargas, principalmente, de efetuar algumas reformas trabalhistas, quer dizer, trazer mais direito aos trabalhadores. Então havia sim um apoio popular também para esse chamado golpe, né? Então, Getúlio Vargas assume o poder com um governo provisório, nomeando ali interventores. Quem eram esses interventores? Políticos influentes, grandes fazendeiros que ficaram responsáveis por nomear os prefeitos e os principais cargos dos estados. Veja que aqui não há nenhum tipo de movimento democrático que parta do povo. Nada que venha, que emane do povo, né? Mais tranquilo. Então, pessoal, de maneira muito básica, essa foi a Revolução de 1930 que conduz ao poder essa figura que vai ser muito importante posteriormente na República do Brasil, que é Getúlio Vargas, e ele permanece no poder aí por longos anos. Depois nós vamos estar produzindo outro vídeo sobre o Estado Novo, sobre como Vargas ele conduz a política brasileira aí até o ano de 1945, e na maior parte desse período de maneira ditatorial. Como um político que exercia o poder ditatorial, tinha tanto apoio das classes populares. É isso que nós vamos ver na nossa próxima aula, no nosso próximo capítulo. Pessoal, um grande abraço a todos, se cuidem e fiquem com Deus.